Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Amém? Um bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos e estudarmos um assunto de extrema relevância para mim e para você. É o assunto igreja, tá? Estamos usando essa revista da denominação Edificarei a Minha Igreja. Tá, o Daniel, na primeira aula, falou sobre a preparação da igreja no Antigo Testamento, tá, através da vida ali e do chamado de Abraão. O pastor Everson, semana passada, falou da igreja no Novo Testamento. Então, a igreja é preparada no Antigo, ela é inaugurada no Novo Testamento, ali em Atos. E hoje eu vou falar sobre a identidade da igreja, ou a natureza da igreja. Quem nós somos, nós crentes, nós igreja, para que recebamos este nome, esse chamado, qual é o nosso valor, qual é o valor que eu e você nós temos e de que maneira Deus nos trata e nos convoca e nos chama para participarmos desse projeto na terra chamado igreja. Em nome de Jesus. Eu queria orar por você antes, orar por mim. Amém? Feche seus olhos. Oremos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale profundamente comigo, com o meu irmão que está em casa, que esta palavra possa transformar a nossa vida, que ela continue sendo o poder de Deus para transformar e salvar, libertar todo aquele que nela crê, e que possamos crer em nome de Jesus nesta mensagem, neste Jesus, e que possamos viver como igreja o nosso chamado, né, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Fala conosco, que saiamos daqui edificados, entendendo a nossa identidade como igreja, como irmãos e obedecendo o seu chamado em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Amém, queridos? Então abra sua Bíblia aí em 1 Pedro. 1 Pedro, verso 2, é o versículo tema aí da lição. 1 Pedro 2,9, um versículo muito conhecido, né? Que diz assim, 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele enxerga a igreja como um grupo, vós sois, tá? Não como uma pessoa, nós somos membros de um corpo, ou seja, o apóstolo Pedro enxerga a igreja como um grupo, uma comunidade, e dá a esta comunidade essa identidade. Esta identidade. Se você for lá para Êxodo, logo no comecinho, em Êxodo capítulo 19, tá? Deus fala com Moisés no Monte Sinai e pede para que Moisés diga ao povo algumas coisas. E entre elas, Deus pede para Moisés dizer ao povo, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha que interessante o verso 6, Êxodo 19, 6. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Deus dando a este povo e trazendo ao coração deste povo, a sua mente, a sua identidade. E aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele traz a identidade da igreja, a nossa identidade. É interessante que se você voltar lá no versículo 1, olha lá, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, despojai-vos, porém, de toda maldade, dolo, hipocrisia,
inveja, toda sorte de maledicências. Deseje ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento. Ou seja, lá no verso 9, o apóstolo Pedro ele faz uma comparação com essas pessoas do verso 1, que viviam cheios de maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência, de uma fala maligna, de uma fala mal, fofoqueiro. Ele diz, vós, porém, não sois assim. A identidade de vocês não é essa. A identidade de vocês é uma identidade eleita, uma identidade de sacerdotes, uma identidade santa, de propriedade exclusiva, a fim de proclamardes. Então ele faz uma comparação com as pessoas do versículo 1, os incrédulos, os que não conhecem a Deus, os que não conhecem a sua identidade em Deus, e diz quem nós somos. Tá? E o que seria então todas essas qualidades, todas essas identidades que nós recebemos de Deus? Raça eleita, no grego, significa genus, eklekton, povo escolhido. Ou seja, nós somos eleitos, uma raça, um povo, uma comunidade eleita. Isso nos traz o quê? Isso tem que gerar em nós um sentimento de orgulho. Orgulho. Você faz parte de uma raça, você faz parte de um povo escolhido, eleito por Deus. Ou seja, isso tem que gerar orgulho, um orgulho que produz em nós gratidão por sermos escolhidos por Deus. Não um orgulho pecaminoso, um orgulho aonde essa glória é dada a nós. Não, mas um orgulho e um sentimento de mérito que é dado àquele que nos elegeu, àquele que nos escolheu. Então eu e você, nós somos raça eleita, fomos eleitos, fomos escolhidos. Isso gera em nós orgulho e nos traz um sentimento de mérito. Mas a honra, a glória e o louvor por essa eleição é dado ao Senhor que nos escolheu e nos elegeu. Você se sente feliz? Você se sente orgulhoso em Jesus e por Jesus ter te escolhido? Por fazer parte desta raça eleita? Você se lembra de onde você saiu? E interessante que Êxodo capítulo 19, o povo tinha acabado de sair do Egito. Viveram como escravos durante anos, foram libertos da escravidão e através de Moisés no Monte Sinai recebem também esse título de povo escolhido, de povo santo, de propriedade de Deus, para serem luz do mundo e sal da terra, em todo aquele contexto que eles viviam ali do Antigo Testamento. A nação santa de Deus, o povo escolhido de Deus, para apresentar o Deus, Criador dos céus e da terra, o Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a todas as nações espalhadas pelo mundo. Ou seja, eu e você, nós somos raça eleita. Segundo, nós somos sacerdotes real. Isso nos traz uma posição honrosa e de extrema responsabilidade. Ou seja, um sacerdote no Antigo Testamento, ele era revestido de autoridade. Autoridade para quê? Para mediar o povo e Deus. Autoridade para quê? Para acessar a Deus no lugar do povo, em nome daquelas pessoas. Ele era o representante espiritual do povo. Nós somos sacerdotes real. Real por quê? Porque servimos ao Rei Jesus. Você é sacerdote de Deus na terra que representa o Rei Jesus. Você é o sacerdote que representa Deus para testemunho do reino de Deus nessa terra. Você é uma testemunha, você é aquele que em nome de Deus, você ora pelo povo, você ora pelas pessoas, você clama a Deus pelos pecados das pessoas, por salvação, por purificação, por libertação.
Eu e você somos eleitos, somos sacerdotes reais, porque somos sacerdotes de um rei ou de um reino, o reino de Deus. O reino de Deus que Jesus inaugurou na terra. O reino de Deus chegou, disse Jesus. E através do reino de Deus, e o que é o reino de Deus? É a vontade de Deus sendo realizada na terra, seja feita a tua vontade na terra como já é feita nos céus. Ou seja, onde a vontade de Deus ainda não é feita, ali precisa de um sacerdote real. Ali precisa de um homem e de uma mulher que representa o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores naquele lugar. Para que aonde a vontade de Deus não é feita ainda, ali seja feito. Você é um sacerdote no meio da sua família. Você é um sacerdote no seu casamento. Aonde a vontade de Deus não está sendo feita, aonde a palavra de Deus não está sendo obedecida, aonde a vontade de Deus não reina naquele lugar, é no seu trabalho, você é um sacerdote de Deus ali. É no seu casamento, é no meio da sua família, é na sua rua, na sua vizinhança, no seu condomínio, é dentro da igreja. Você traz o reino de Deus para dentro dessa comunidade, então você é um sacerdote do rei Jesus. Olha que interessante esse comentário. A missão sacerdotal de Israel, na velha aliança que Deus constituiu como nação, foi a de servir de ponte, lembra o que eu falei? Entre o Todo-Poderoso e o resto de todas as nações do mundo e as outras pessoas. Hoje, todos os que participam do sacerdócio em virtude da sua adoção na família real, devem servir mediante a intercessão, ou seja, a ponte de oração. Nós somos sacerdotes que fazemos uma ponte de oração entre o povo e Deus, entre aqueles que ainda não conhecem a Deus e ao Rei Jesus. Mediante a evangelização, nós somos uma ponte de comunicação, representamos a Jesus, ao Rei Jesus na terra. Então, ponte de oração, ponte de evangelização, ponte de realização, servimos a Jesus na terra, somos sacerdotes que servimos ao Rei Jesus na terra, servimos o seu reino que já foi inaugurado a começar aqui na terra e futuramente na eternidade, e mediante o amor, que é a prática da justiça, somos sacerdotes que servimos ao Rei Jesus mediante a prática da justiça. Somos eleitos, somos sacerdotes reais, somos nação santa, ou seja, somos uma nação que fomos escolhidos e separados para sermos santos, ou seja, Deus é um Deus santo, porque Ele é distinto de todas as outras criaturas e exaltado acima de todas elas em majestade. Deus nos escolheu para vivermos sim nesse mundo, vivermos sim servindo a Deus nesse mundo, mas não se contaminando com o pecado do mundo. Deus nos chamou para sermos santos. Abacuque 1:3, olha que interessante esse versículo, se referindo ao próprio Deus. Diz assim, ó: por que mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Não, desculpa. É 1 João 5. Vamos lá em 1 João 5. Tá, eu errei o versículo ali. 1 João 1:5. Diz assim: ora, a mensagem que da parte de Deus temos ouvido e anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, ou treva nenhuma. Se dizemos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós somos chamados para sermos o quê? Uma nação santa, separada, para fazer o quê? A vontade de Deus na terra. Em meio ao pecado, em meio a esse lamaçal pecaminoso, sim, mas sem nos enlamaçarmos com esse pecado, sem nos
nos tornarmos escravos do pecado, sem nos tornarmos rendidos, submissos ao pecado, como diz o texto, vós sois. Longe de vós toda maledicência, longe de vós toda hipocrisia, maldade, longe de vós, vocês foram chamados para serem uma nação santa, separado. 1 Pedro 1, 13 e 16 diz assim: fazendo todavia com mansidão, consciência, diz assim o texto, mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Tá, o 13 e o 16, desculpa. Porque está escrito, o 16, 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus julga as obras de cada um. Se portem com temor, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, 18, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, da vossa vida em pecado, mas pelo precioso sangue de Jesus, como sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sejam santos, porque vocês foram comprados por um preço muito alto. Não é se distanciarmos dos pecadores, mas ao nos aproximarmos, nós contaminá-los, né, com a nossa santidade e não sermos contaminados com a sua escravidão e com a sua prática pecaminosa. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa e, por último, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, é quando é que algo que nos pertence é exclusivo, é de propriedade exclusiva nova. Quando que algo lhe pertence? É quando você ganha, quando você herda, quando você compra. Ou seja, você é propriedade do Senhor, porque Ele te comprou. Acabei de ler, pois fostes comprados, não mediante prata e ouro, mas segundo ou através do sangue de Jesus na cruz. Você foi comprado por Ele. Comprado. E era dessa maneira que os escravos do Antigo Testamento eram comprados. Ele era livre ou através da morte, ou morrendo, era livre da escravidão, ou se ele fosse comprado por um alto preço, por um outro senhor. Ou seja, essa era a nossa condição, escravos do pecado. Jesus nos comprou com seu sangue e nos libertou. Somos, a partir da nossa conversão, propriedade exclusiva dele. Ou seja, ele nos comprou mediante o seu sangue. Fomos livres da escravidão e da morte, do mal e o sofrimento que nos importunavam durante a nossa existência terrena e continua importunando aqueles que ainda vivem debaixo da escravidão pecaminosa, que ainda não foram comprados pelo sangue de Jesus, e o preço de tudo isso não foi prata e nem ouro, mas o precioso sangue de Jesus. Ou seja, você é raça eleita, você é escolhido. Tá, só um parênteses, não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Você é sacerdote real do Rei Jesus. Você é representante do Rei Jesus na terra, um sacerdote que o representa através da oração, da evangelização, através do serviço e através da prática da justiça. Você é uma nação santa, escolhido, separado para viver diferentemente daqueles que vivem na sujeira do pecado, amando sim, se aproximando deles sim, para contaminá-los com a santidade que Jesus compartilha com você, a sua santidade, tá? Nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você e para mim: para que todo esse privilégio? Por que
Para que tanto privilégio? Uma identidade tão completa, que nos preenche tanto. Para que tudo isso? Diz lá o texto. A fim de proclamardes as virtudes de quem? De Jesus. É proclamar Jesus. Quem é Jesus? É seguir a Jesus, fazer os caminhos de Jesus, seguir os passos de Jesus, pensar como Jesus, agir como Jesus, viver como Jesus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E proclamar é propagar, anunciar. Olha que coisa linda. Os atos poderosos. A maravilhosa luz de Jesus. A excelência de quem Jesus é. Ou seja, Deus lhe deu todas essas identidades, lhe deu todas essas afirmações, todos esses presentes, lhe deu esses tesouros espirituais para você proclamar, para você anunciar. Queridos, não podemos ser negligentes e nem preguiçosos ou até mesmo relutantes em proclamarmos esses atributos e essas virtudes de Jesus tão louváveis. Atributos e virtudes que mudaram a minha história, que mudaram a sua história, transformaram a sua vida e ainda o transformarão. Estamos ainda no processo de revestimento, de transformação. Eu gosto daquela frase, que diz que a conversão de um santo é um milagre do momento, mas a fabricação de um santo dura a vida toda. Essas virtudes, Jesus continua compartilhando comigo e com você, à medida que você o busca, à medida que você a anuncia, à medida que você vive e anuncia. Essa excelência moral significa essa palavra virtude, Excelência moral. Ou os feitos maravilhosos de Deus. E aproveitando a oportunidade, no último final de semana agora, dia 26 e 27 de agosto, nós teremos um curso de evangelismo aqui na igreja. Porque nós precisamos sairmos às ruas para anunciarmos essas virtudes, essas maravilhas, para aqueles que não vêm à igreja, mas estão vivendo aí com sede e fome de Deus e que precisam de sacerdotes ao seu lado, na frente deles, para proclamar tudo isso. Então, eu queria convidar você, aproveitando essa parte da lição, para que você venha participar, me chame no WhatsApp, tá? Quem não me conhece na secretaria pega com a Claudinha, pode me chamar, eu vou te adicionar no grupo de evangelismo. Nós já temos quase 100 pessoas inscritas. Ou seja, sairemos por essa cidade e o Carlos está aqui, é um excelente filmador aqui desse calçadão. Vai poder nos filmar evangelizando lá no Q1, fazendo um louvorzão no Q1, um louvorzão aqui em frente a Costa e Silva, um louvorzão na Guilhermina, Tupi, Oceã, Mirim, Caiçara. Nós queremos inundar essa Praia Grande com as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos ficarmos calados, ou sermos negligentes, preguiçosos ou relutantes em anunciarmos a esta cidade, a Praia Grande, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu queria terminar lendo mais uma vez. Vós, porque somos uma igreja, somos um corpo, eu e você, nós somos diferentes daqueles que vivem como no versículo 1, uma vida de maldade, de dolo, hipocrisia, inveja, maledicência. Nós devemos ardentemente desejarmos, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que essa identidade faça parte da sua vida. Nós somos raça eleita,
sacerdócio real. Deus já lhe deu isso. Autoridade real, nação santa, santidade. Você é santo porque o Cristo, o Jesus, o Espírito Santo de Deus está em você. Povo de propriedade, porque você foi comprado, você foi adquirido por Jesus, mediante o seu sangue naquela cruz, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém, queridos? Eu vou falar para você, eu termino essa lição, essa palavra, essa aula, com este versículo, cara, me sentindo assim, uma pessoa, um cristão muito privilegiado. Muito privilegiado. Embora seja um versículo que eu já conhecia e sei de cor, eu preciso reafirmar isso na minha vida todos os dias. Como se eu levantasse todo dia de manhã e Deus me dissesse: Felipe, você é. Você é. Carlos, você é. Você é. Saia para trabalhar. Mas não se esqueça de que você é. Você é. Negocie, vende, compra, né? Converse, crie vínculos de amizade, se aproxime de pessoas, senta-se, né? Sente à mesa, converse, se reúna com a sua família, viaja, entendendo que você é. Você é. Amém, queridos? Então, que Jesus te abençoe, Deus te abençoe, e até o culto à noite, às 19 horas, todos nós juntos aqui, em nome de Jesus. Eu queria terminar fazendo uma oração, feche seus olhos. Obrigado, Papai do Céu, por esta identidade que o Senhor nos deu em Jesus Cristo. Nós somos eleitos, sacerdotes, nós somos reais, nós somos, ó Deus, propriedade exclusiva, nós somos escolhidos pelo Senhor, ó Pai, a fim de proclamar as virtudes de Jesus, daquele que nos escolheu e nos envia para proclamar essas virtudes, as virtudes de Jesus, que nos tirou das trevas, né? E nos levou para o reino do Filho do seu amor. As virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Pai, usa-nos para a honra e glória do teu nome. Usa-nos como igreja, seja aqui, seja ali, seja além. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu já oro agradecido, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.